Nos anais do Velho Oeste, onde vastas extensões de terra selvagem atraíam pioneiros e garimpeiros, o choque de culturas, interesses e reivindicações territoriais frequentemente resultava em disputas violentas e guerras por terras. Um desses capítulos fascinantes dessa saga tumultuada se desenrolou durante a Guerra do Sal de San Elizario, uma luta de 12 anos que encapsulou o fervor e a volatilidade da época. Enraizado em disputas aparentemente inofensivas sobre depósitos de sal, esse conflito rapidamente se transformou em uma luta multifacetada pelo controle, envolvendo ideologias concorrentes, maquinações políticas e uma complexa rede de alianças. À medida que as linhas de batalha eram traçadas nas paisagens áridas do oeste do Texas, a Guerra do Sal de San Elizario tornou-se emblemática do fenômeno mais amplo das guerras por terras, onde interesses econômicos, choques culturais e disputas de terra se uniam em confrontos prolongados e frequentemente sangrentos. Este ensaio mergulha nas complexidades da Guerra do Sal de San Elizario, examinando suas origens, os principais personagens que moldaram sua narrativa e as reverberações que ela provocou na região. Ao fazer isso, desvendamos o panorama mais amplo das guerras por terras no Velho Oeste, explorando as dinâmicas que alimentaram esses conflitos e o impacto profundo que deixaram nas comunidades, na política e na própria estrutura da vida na fronteira. O Rio Grande, uma barreira natural no oeste do Texas, desempenhou um papel crucial na formação da história da região. Muito antes dos anglo-americanos reivindicarem a área, colonizadores espanhóis e, mais tarde, mexicanos, estabeleceram comunidades ao longo das margens sul do rio para se protegerem de ataques vindos do norte pelas tribos Comanche e Apache. San Elizario, fundada em 1789, foi uma comunidade importante até que, em 1829, uma enchente alterou o curso do rio, deixando San Elizario em La Isla, uma nova ilha formada entre o Canal Antigo e o Novo do Rio Grande. A importância da posição de San Elizario tornou-se ainda mais evidente em 1836, quando a República do Texas declarou o Rio Grande como sua fronteira sul. A nacionalidade da cidade foi disputada até que o Tratado de Guadalupe Hidalgo, em 1848, reconheceu oficialmente o Canal Sul como a fronteira internacional. Esse status foi ainda mais consolidado pelo Tratado de Compra de Gadsden, em 1853, tornando San Elizario a maior comunidade dos Estados Unidos entre San Antônio e Santa Fé, servindo como uma importante parada no Caminho Real e sede do condado regional. As consequências da Guerra Civil Americana e da Reconstrução mudaram significativamente o cenário político do oeste do Texas. A chegada de empreendedores criou tensão em San Elizario, onde famílias tradicionais resistiam aos recém-chegados. Franklin, uma pequena comunidade do outro lado do Rio Grande, em relação à Ciudad Juárez, tornou-se um refúgio para os republicanos, intensificando ainda mais as rivalidades políticas. No início da década de 1870, o Partido Democrata começou a recuperar influência no oeste do Texas. No entanto, os agentes do Partido Democrata, com ligações com o sul dos Estados Unidos, enfrentaram resistência do povo de San Elizario, que mantinha laços com o México ao longo de gerações. Essa dinâmica levou a alianças e rivalidades em constante mudança entre as facções hispânicas, republicanas e democratas na região. A aproximadamente 160 quilômetros a nordeste de San Elizario, na base das montanhas Guadalupe, havia lagos salinos secos. Antes da extração intensiva de água e petróleo no oeste do Texas, esses lagos continham sal de alta pureza, uma mercadoria valiosa para conservar carnes e diversos outros fins. Caravanas viajavam pelo Rio Grande ou pela rota Butterfield Overland Mail para acessar esses lagos de sal.
Em 1863, a comunidade de San Elizario, reconhecendo o valor do lago, arrecadou recursos para construir uma estrada para facilitar o acesso. Historicamente, os moradores do Vale do Rio Grande, em El Paso, tinham direitos comunitários de acesso a esses lagos, concedidos pelo rei da Espanha e, posteriormente, mantidos pela República do México, de acordo com o Tratado de Guadalupe Hidalgo. No entanto, a mudança em 1866, quando a Constituição do Texas permitiu que indivíduos reivindicassem direitos minerais, acabou com esses direitos comunitários tradicionais, contribuindo ainda mais para o complexo cenário social e econômico da região. Em 1870, a vasta extensão do oeste do Texas tornou-se o campo de batalha de um conflito amargo desencadeado pela descoberta de depósitos de sal. Originários de Franklin, um grupo de líderes influentes buscou a posse exclusiva das terras onde esses depósitos de sal eram abundantes, desencadeando uma disputa que moldaria o destino da região. A luta pelo controle se desenrolou entre defensores de visões divergentes. William Wallace Mills defendia a propriedade privada individual. Louis Cardis defendia o conceito de Commonwealth da comunidade hispânica, e Albert Jennings Fountain apoiava a propriedade do governo do condado com acesso comunitário. Essa cisão levou à formação de duas facções, com Cardis e Fountain se alinhando como a facção anti-sal, enquanto Mills liderava a facção rival do sal. Fountain, ao chegar ao Senado Estadual do Texas, defendeu com afinco a propriedade do governo do condado. No entanto, essa visão enfrentou forte oposição do padre Antônio Barrajo, o sacerdote espanhol de San Elizario, que encontrou apoio em Cardis. O conflito atingiu um clímax trágico em 7 de dezembro de 1870, quando o juiz Gaylord J. Clark, um apoiador de Mills, encontrou seu fim prematuro. Fountain e Cardis se envolveram em uma luta feroz, utilizando todas as manobras políticas e legais disponíveis em seu arsenal. A perda de controle dos republicanos sobre o governo estadual em 1873 levou Fountain a deixar El Paso e ir para o território do Novo México. Em 1872, Charles Howard, um virginiano em uma missão para restaurar a dominância do Partido Democrata no oeste do Texas, chegou à região. Seu adversário natural era Mills, o que resultou em aliança com Cardis, cuja influência sobre eleitores hispânicos foi fundamental. Cardis, guiado mais pela lealdade a um ex-cidadão mexicano do que a qualquer partido político específico dos Estados Unidos, exercia grande influência sobre os votos, alinhando-os estrategicamente conforme julgava melhor para a comunidade ou para seu próprio benefício. Howard garantiu o cargo de juiz distrital e, ao mesmo tempo, se viu envolvido em uma disputa de poder com Cardis pela supremacia política no condado. O ponto de virada ocorreu no verão de 1877, quando Howard, apoiado por seu sogro, George B. Zimpelman, um capitalista austríaco, reivindicou as lagoas de sal. Ao compensar os coletores de sal, Howard reafirmava sua propriedade. No entanto, os tejanos de San Elizario, incentivados pelo padre Barrajo e Cardis, continuaram desafiadoramente extraindo sal, recusando-se a reconhecer a reivindicação de Howard. Em uma demonstração de resiliência e autodeterminação, a população local, baseando-se em uma rica tradição de autogoverno, formou comitês, ou juntas, em San Álvaro, Socorro e Isleta, Texas. Esses comitês realizaram reuniões secretas, decisórias e organizacionais durante todo o verão de 1877 para determinar uma resposta coletiva às ações de Howard, representando um esforço popular para moldar o destino de sua comunidade em meio à turbulência. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. Em 29 de setembro de 1877, as tensões crescentes em torno dos depósitos de sal no oeste do Texas explodiram em um confronto dramático.
José Maria Juarez e Macedônio Gândara declararam ousadamente sua intenção de coletar uma carroça cheia de sal, chamando a atenção de Charles Howard. Agindo rapidamente, Howard mandou que os dois homens fossem detidos pelo xerife do condado de El Paso, Charles Kerber, e buscou medidas legais em San Elizario naquela noite para restringir suas atividades. No entanto, uma facção de indivíduos armados, liderada por Francisco Chico Barea, desafiou o processo legal. Eles prenderam o turista que não colaborou e iniciaram buscas por Howard, encontrando-o na casa do xerife Kerber, em Isleta. Sob a liderança de Borella, o grupo capturou Howard e o levou de volta para San Elizario. Por 3 dias, ele permaneceu prisioneiro de várias centenas de homens, com figuras proeminentes como Cisneros Salcedo, Lino Grinel e Borella supervisionando a situação. A libertação de Howard em 3 de outubro dependia do pagamento de uma fiança de $12 mil e de sua renúncia por escrito a todas as reivindicações sobre os depósitos de sal. Após sua libertação, Howard partiu apressadamente de Acoma, Novo México, buscando refúgio temporário na residência de Albert Jennings Fountain. Apesar dessa partida temporária, Howard retornou à região. Em 10 de outubro, um encontro fatal ocorreu quando ele atirou e matou Luiz Cardes em uma casa comercial em El Paso, anteriormente chamada Franklin. Howard fugiu imediatamente de volta para o Novo México. As repercussões desse incidente violento reverberaram por todo o condado de El Paso, especialmente entre a população tejana, que ficou indignada com os acontecimentos. Em resposta, eles tomaram uma atitude decisiva, paralisando o governo do condado. No lugar do governo, eles estabeleceram juntas comunitárias, desafiando efetivamente o xerife a intervir. Essa atitude ousada refletiu a recusa da comunidade em aceitar a autoridade externa e preparou o terreno para um período de tensão e resistência intensificadas após o confronto violento pelos direitos sobre o sal no Velho Oeste. Em resposta aos apelos desesperados de uma comunidade anglo-sitiada, composta por menos de 100 residentes entre quase 5 mil, no condado o governador do Texas, Richard B. Hubbard, tomou uma atitude decisiva. Ele enviou o Major John B. Jones, comandante do Batalhão de Fronteira dos Texas Rangers, para El Paso, chegando em 5 de novembro. Em jogada estratégica, Jones reuniu-se com líderes da junta e garantiu o compromisso deles de respeitar a lei. As negociações também resultaram no retorno, acusação formal e liberação sob fiança de Charles Howard, uma figura central no conflito em andamento. Como parte do esforço de reforço, Jones recrutou 20 novos Texas Rangers, formando o destacamento da Companhia C, sob o comando do tenente John B. Tays, um canadense de nascimento com uma trajetória diversificada que incluía a engenharia de minas, especulação de terras em El Paso e contrabando de gado. O destacamento dos Rangers, embora diverso, não possuía uma tradição ou coesão compartilhada, contando com uma mistura de anglo-americanos e alguns tejanos, incluindo veteranos da Guerra Civil, um policial experiente, um fora da lei e pilares da comunidade. Apesar das capacidades individuais, a unidade enfrentava desafios decorrentes de sua composição diversa. Em 12 de dezembro de 1877, Howard retornou a San Elizario acompanhado por um contingente de 20 Texas Rangers, liderados por Tays. Mais uma vez, insurgentes armados os atacaram, levando-os a adotar uma postura defensiva. Buscando refúgio nos prédios da cidade e depois na igreja, os Rangers suportaram um cerco de 2 dias que culminou com Tays entregando a companhia. Um evento sem precedentes na história dos Texas Rangers. Subsequentemente, Howard, o sargento dos Rangers, John McBride, e o comerciante John G. Atkinson foram executados imediatamente por um pelotão de fuzilamento, tendo seus corpos profanados e jogados em um poço. Os Rangers foram desarmados e expulsos da cidade.
Os líderes civis de San Elizario fugiram para o México, deixando a cidade em caos, com saques generalizados. O saldo foi severo, resultando em 12 mortes e 50 feridos. E o pior de tudo, quase não se tentou punir os responsáveis, muito menos aplicada. Alguns indiciamentos foram feitos logo após o ocorrido, mas os membros da multidão indiciados nunca foram presos. Nenhum julgamento foi realizado em resposta à revolta dos salineiros, outro nome para o conflito. O resultado do conflito causou um prejuízo estimado em $31.050 em danos materiais e perdas significativas de colheitas, já que os agricultores locais abandonaram seus campos por meses, levando a uma perda estimada de $48 mil apenas na safra de trigo, o que equivale a $1.350.000 em 2022. Além do impacto financeiro imediato, a comunidade mexicano-americana no condado de El Paso enfrentou uma marginalização política e econômica ainda maior. Após os distúrbios, San Elizario perdeu seu cobiçado status de sede do condado, cedendo sua posição para a crescente cidade de El Paso. Para monitorar a fronteira e a população mexicana local, o 9º Regimento de Cavalaria dos Soldados Búfalo foi enviado para restabelecer o Forte Bliss. Quando a ferrovia chegou ao oeste do Texas em 1883, San Elizario acabou sendo deixada de lado, o que contribuiu para a queda da população e para a redução da influência política da população de origem mexicana na região. As cicatrizes dessa guerra de territórios permaneceram, remodelando o cenário sociopolítico do Velho Oeste. O que começou como uma disputa aparentemente local, acabou se transformando em uma longa luta de 12 anos, que acabou atraindo a atenção tanto do governo estadual do Texas quanto do governo federal. A narrativa ganhou ampla cobertura nos jornais de todo o país. No auge do conflito, uma força formidável de até 650 homens empunhou armas, resultando na trágica perda de até 30 vidas e deixando muitos outros feridos antes que a poeira baixasse. Esse confronto prolongado e intenso exemplifica o profundo impacto e o legado duradouro das disputas e guerras por terras durante o Velho Oeste.